Ó, então vamos lá, né? Deixa eu te mostrar aqui a partida. Capablanca versus Janowski, né? O Janowski aqui de brancas jogou D4. Então aqui veio cavalo F6. Cavalo F3, D5. C4, C6. Eslava, né? Dá pra jogar uma semi-eslava também, dependendo do que for feito aqui, né? Então veio cavalo C3. Bispo F5. E é muito interessante que ele jogou esse bispo F5, né? Que parece um sistema London de pretas aqui, né? Mais ou menos, né? Aqui temos ideias com dama B3, né? Exatamente. Eu sempre comento com os alunos o seguinte, né? Quando acontece alguma jogada, uma das formas de você pensar o que fazer é você pensar o seguinte: após cada lance, porque os lances são movimentos que são feitos, né? Então, assim, ações que são tomadas, né? Decisões que são tomadas. Então a gente pensa o seguinte: após o bispo F5, que foi uma decisão que foi tomada aqui, um movimento que foi feito, o que mudou na posição? Não, realmente parou de proteger o peão de B. Exatamente, o peão de B7 aqui, né? Vou colocar de E amarelo aqui. geralmente essas linhas Virou aí, um alvo, né? toca e dama B3. Exatamente, o peão de B7 virou um alvo, então já começa a ter algumas ideias de dama B3, né? Exatamente isso. Muita gente não se liga nisso, né? No que a posição tá mudando aqui, né? Aí você pode argumentar o que mudou também na posição. Esse bispo agora tem uma ação nessa diagonal, né? Então aquelas ideias de jogar uns torre B1, B4 também, que às vezes acontece, né? Algumas linhas peão-dama também agora vão ficar mais difíceis. Aí ele jogou dama B3, ó, que foi a ideia, né? O Capablanca jogou dama B6. E aqui é interessante. Essas linhas aqui, geralmente, né? Claro que tudo na vida tem exceções, mas quase sempre quem troca acaba ficando inferior, né? Quase sempre quem troca fica inferior aqui. Deixa eu... Aí aqui então. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Nós estamos aqui analisando a partida do Capablanca. Então, voltando aqui, né? Claro que tudo tem exceção, que nem eu disse, mas quase sempre quem troca fica pior, né? E no caso aqui, as brancas trocaram. Aí já abre uma coluna, né? Já abre a coluna B, a coluna A aqui para a torre, né? A torre já está tranquila numa coluna. Meio que ele já ganhou um desenvolvimento sem precisar desenvolver, né? De fato, né? Agora a torre já tá jogando. Tem umas ideias também no sistema London, mas deixa para outra hora. Aí aqui veio peão toma. Na verdade, toma de cavalo, né? Aqui. Não adianta jogar E4 aqui, porque tem cavalo toma C3, né? Então isso não adianta. Então veio cavalo toma, peão toma. Jogou E3. Aqui, o Capablanca vai fazer uma ideia, assim, genial aqui. Ele vai jogar primeiro cavalo C6, veio bispo D2. E agora aqui é o seguinte, pretas jogam. O que a gente faz aqui de pretas nessa posição aqui? Deixar vocês pensarem um pouquinho aí. Aqui ele faz uma das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez aqui. Vamos ver o que vocês imaginam. Geralmente, numa linha dessa daí, você pensa em E6 na hora. Aham. E6 é uma ideia. Mas vamos pensar de forma bem geral aqui. O que seria o plano das pretas? Como que a gente vai jogar essa posição? Eu diria até mais. A gente pode pensar o seguinte: em que casas que a gente quer as nossas peças? Vamos tentar já criar um plano aqui. Aí a gente talvez consiga entender mais ou menos a genialidade do Capablanca aqui agora. Tenta pensar no setup aí para as peças. Onde que a gente quer as nossas peças aí? Eu acredito nessa posição, por ter uma coluna aberta, né, já, em A. Sim. Mas uma ideia, às vezes, pode ser um cavalo entrando em C4 depois. Tá, a gente quer nosso cavalo, então, cavalo aqui, A5, né? Cavalo C4, ou... Beleza. Ou, às vezes,
até indo com o cavalo para B4 lá, forçando uma troca para ficar com o par de bispo. Tentando ganhar aqui, né? Também dando duplo, quem sabe ele tem que trocar, né? Aqui, né? E esses 2 peões aqui, o que a gente vai fazer com isso, hein? Porque se a gente não fizer nada, eles ficam... É uma debilidade, né? Se não fizer nada. Debilidade aí. Que Capablanca quis compensar pela coluna. Mas será que a gente consegue também se livrar dessa debilidade também? Você pode ir para B5, B4. B5 agora não, né? Mas às vezes preparar isso. Sim. E como que a gente prepara B5? Esse que é o ponto interessante aí. Esse que é o grande X da questão. Como que a gente prepara B5 pra gente conseguir jogar B5, cavalo A5, cavalo C4, que é a nossa ideia, né? E aí, o que a gente faz? O lance que eu acho que... Pode falar. Desculpa. Bispo para D7 eu não vejo muita vantagem, entendeu? Porque o bispo dele lá tá agindo bem naquela diagonal. Então, olha que incrível. O Capablanca aqui, ele faz um lance que ficou... virou um lance temático em posições mais ou menos desse tipo aqui. Que é o inacreditável bispo D7. Então, olha aí. Esse é um lance genial, porque ele volta... Eu pensei para B5 depois, né? Então, o que acontece? Aqui a gente quer fazer E6, né? Desenvolver o bispo, né? Só que ele percebeu que se ele jogar E6 para desenvolver esse bispo, ele nunca mais consegue voltar esse bispo pro jogo para conseguir ajudar no B5. Sim, e cavalo A7 ali era sem lógica. Porque cavalo A7 é muito passivo, né? O cavalo não dá conta de voltar depois para C6. Sim, e jogar torre A5 para B5 não tem como, porque o bispo tá aqui, né? Então ele joga o bispo D7. Esse é um dos lances mais fantásticos assim da história do xadrez, pela concepção, né? Estratégica, né? Porque uma coisa é a gente ver, né? Depois que a gente vê, a gente faz, né? Outra coisa é no calor da partida você imaginar toda uma sequência de lances e fazer um lance desse tipo, né? Você está subdesenvolvendo, vamos dizer assim, né? Você está voltando à peça que estava desenvolvida. Inclusive, é tão incrível que ele volta o bispo, né? Que era, na teoria, o bispo que estava fora da cadeia de peões, né? Ele volta o bispo. Depois de bispo E2, ele fecha o bispo dentro da cadeia de peões. Mas ele vai com a ideia mesmo, cavalo A5 para C4 ali, ó. Exatamente. Ele volta o bispo e fecha o bispo dentro da cadeia de peões, né? Aí as brancas aqui rocam. Ele joga o bispo D6. Ele vai manter o rei no centro já, porque ele já tá vislumbrando o final, né? Então jogou o bispo D6. Veio torre de F para C1. Rei para E7. Veio bispo C3. Torre de H para C8. E olha como que a posição das pretas é muito mais harmônica, né? Acaba que a posição tem essa debilidade aqui ainda, mas tem um plano claro, né? Agora. As brancas não tem um plano tão claro. Não tem como aproveitar essas debilidades ainda. Sim, e ele vai se livrar delas, né? Daqui a pouco. Tanto que aqui veio A3, então ele jogou aqui cavalo A5. Depois que já executou o bispo D7 e o E6, que eram os lances difíceis. B3 aí. Ameaçou um duplo aqui, né? Agora. Depois que ele fez aquele plano de bispo D7 e E6, a posição dele fica mais fácil de jogar, né? Os próximos lances são mais fáceis de entender, né? Então aqui jogou cavalo D2. Ele jogou F5, ganhando espaço, né? Impedindo o possível E4 aqui em algum momento. E G3. B5. Olha lá o lance que ele preparou lá atrás com o bispo D7, né? Sim, sim. Veio F3. Cavalo C4. Olha como que ele, sem fazer grandes coisas, né? Na verdade, eu acho que ele fez coisas assim grandiosas, né? A concepção toda dele foi muito legal. Mas assim, do ponto de vista tático, né? Que é o que a gente está muito acostumado a ver, né? Aquelas combinações cheias de fogos de artifício. Ele não fez nada, né? Não, uma partida dessa daí já é uma aula total. É uma aula estratégica. O cavalo C4 ali mesmo, ó, não pode avançar B, que cai A. Sim. Olha a coluna aberta dele. Bateu em A3 né? Agora, né? Então, batendo em E3. Tá batendo aqui, né? Também, pressão.
O cavalo tá numa casa insuportável, né? Não dá pra suportar esse cavalo aqui, né? Aí na partida jogou bispo toma. Aí olha como que ele já trocou uma vantagem por outra, né? Agora ele toma, ó. Consertou a estrutura, né? Consertou a estrutura de peões. Ele tem mais espaço e agora ele tem par de bispos, né? Essa partida é genial. Veio E4. Ele jogou rei E7, rei F7 aqui. Veio E5. Fechar a posição também não era uma boa ideia, porque agora ele vai conseguir jogar nas duas alas, né? Então veio bispo E E7. o bispo dele tá mal, hein? O bispo de Casa Branca, né? Oi? O bispo de Casa Branca, né? Tô falando o bispo, Ah, o bispo, o bispo. das brancas. Não, o bispo das brancas é um peão grande, né? Sim, o bispo das brancas tá mal, então Sim. a vantagem aqui das pretas tá clara. Jogou B5, ó. A ideia é jogar um B4 em algum momento, né? Que for mais vantajoso aqui. Veio rei para F2. Jogou torre A4. Botando mais pressão para fazer o B4 na hora que for o momento certo. Eu acho que a ideia é dobrar na Dobrar coluna também A, na coluna A, né? Uhum. e Dobrou, ó. B4. Ameaçou B4 que ganha uma peça aqui, né? B4 ganharia uma peça aqui agora. Porque não pode tomar de A, cai a torre, não pode tomar de bispo, que cairia o bispo, né? Então aqui veio torre B1, VH6, ó. O segredo dos gênios, né? Eles não precisam atacar igual a gente muitas vezes faz, né? Joga o B4 ali e vai tentar ganhar de forma bem primitiva, né? Aqui não, ele vai jogar nas duas alas, ele vai tentar abrir a coluna G do outro lado. Porque a posição das brancas está totalmente passiva, né? Então aqui veio cavalo F3. Esse cavalo não tá indo a lugar nenhum, né? Também passando a vez aqui. Esse cavalo tá tentando jogar, mas não tá conseguindo invadir nenhum lugar. Então veio G5. Cavalo E1. Olha que tristeza a posição das brancas, né? Não, totalmente inferior ali, passivo. Sim. Totalmente passivo. Veio torre G8 para abrir a coluna quando ele quiser e entrar pela coluna. Tá, as brancas deram uma segurada aqui com F3, né? Pra tentar segurar G2, coisas desse tipo. Então veio G para F4. G para F4. Torre A8 para dobrar agora lá do outro lado. Então veio cavalo G2. Torre G4. Começa a bater nas debilidades, né? Agora, né? Coluna G, uma debilidade. Peão de F4. E torre G1. Peão. E agora, vocês querem pensar um pouquinho? Como que a gente incrementa a pressão agora? Agora o Capablanca vai incrementar a pressão aqui agora. Vai acabar de arrematar a partida praticamente. O que a gente faz de pretas aí? Talvez. Bom, duas ideias aí, né? Aham. Avançar o peão de H Uhum. ou bispo E8, rei F8 e bispo H5. Duas ideias que eu tenho. Você tá querendo passar o bispo lá pra H5, o bispo de Casa Branca, que não tá fazendo nada, né? Mas Praticamente, eu né? acho que a ideia seria avançar o peão de H mesmo, H5, H4, para. H3, né? Tá quase Talvez. ganhando uma peça aí, né? Já, né? Ele vai fazer praticamente as duas ideias. Só que ele vai jogar o bispo pelo outro lado. Vou te mostrar a ideia. Ele joga B4. O que ele quer com o B4? Deixa vocês pensarem. Que é um sacrifício de peão, né? Qual que é a ideia desse sacrifício de peão aí? Por que ele faz esse lance? Com certeza é para passar o bispo de Casas Brancas para outro lado, né? E para depois. Esse bispo aqui ele vai parar aqui. Incrível, né? Incrível. Como que ele vai colocar esse bispo aqui lá na cara do rei branco aqui. Depois de A por B4, joga bispo A4. E agora a ideia é jogar bispo C2 e bispo E4 aqui.
Então esse bispo que ele voltou pra D7 lá atrás é um verdadeiro monstro, né? É como o Rafael Leitão fala, você tem que estudar os clássicos. Você aprende muito, viu? Não, esse bispo aqui, ele deu um show aqui, né, nessa partida. Jogou bispo A4, veio torre A1, bispo C2, e agora já tá ameaçando ganhar uma peça, né? Eu tô jogando bispo E4, ganhando uma peça aqui, em cima do cavalo. Então eu jogo o bispo G3 pra travar a torre no cavalo, né? Travar a ação da torre no cavalo. E agora vem o plano que você comentou, né? Agora vamos fazer o plano de H5 e H4, né? Bispo cheque primeiro, deixou o rei em F2 e H5, né? Ameaçou ganhar uma peça de novo, H4. E a posição desmoronou, né? Assim, tá completamente perdida já. Na partida jogou torre A7. Veio o bispo toma G2 pra poder... Agora se toma de rei, o bispo fica cravado, né? De G3. E se toma de torre, H4 e ganha o bispo, né? Uhum. Então tomou de torre. H4. E aqui as brancas até tentaram aqui uma ideia. Jogando bispo toma. Porque tá ameaçando o bispo de E7 também, né? Que tá cravado. Mas claro que veio torre por G2. F3. Torre toma H2. Veio o bispo toma aqui. E7. Jogou cheque. Agora tem que tomar cuidado, senão leva uma escadinha, né? Dependendo de onde que o rei vai. Veio torre B3 batendo lá no peão de B2. Não adianta dar descoberto, né? Não tem nenhuma peça em casa preta aqui. Olha que incrível, né? Não tem nenhuma peça preta em casa preta, né? Então, pode dar descoberta à vontade, que não vai tomar nada com isso, né? Então veio bispo G5 pra fechar a coluna. Rei G6. E porque deu cheque também descoberto, né? Então rei G6. Agora acaba que o rei passa pro ataque também, daqui a pouco ajuda. Então veio torre E7. Torre toma B2 cheque. F3. Agora a outra torre passa pra cá, ameaçando mate. Simples que é mate. Pra torre chegar. Então veio torre toma E6 cheque. H7. Vai ficar sem cheque, né? Então aqui já abandonou a partida. Inclusive aqui vai tomar mate forçado, né? Dependendo se joga aqui é mate, né? E se joga pra G3 também vai dar mate, né? Torre cheque. E mate, né? Então, realmente, 2 lances na partida, assim, que muita gente não faria, né? Não, bispo D7. Deixar dobrar os peões na coluna B, para abrir a coluna, e aquele sacrifício de peão lá para o bispo passar para outra ala, assim... Não, mas o bispo aqui, ele foi um fenômeno nessa partida, né? Esse bispo aqui foi um fenômeno.